Boa tarde. Campanha de vacinação contra a gripe segue até o dia 15 de junho. SAMU Natal ainda sofre com os trotes. Só este ano foram mais de 1.000 ligações desse tipo. O governador Robson aceita discutir redução de impostos sobre combustível se houver entendimento total entre estados e União. O meu convidado hoje é o padre Francisco Fernandes, pároco da paróquia de Bom Jesus das Dores, na Ribeira. A igreja celebra hoje a festa de Corpus Christi, a solene instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Quinta-feira, 31 de maio de 2018. Eu sou Diógenes Dantas, o RN Acontece está começando. A campanha nacional de vacinação contra o influenza, o vírus da gripe, segue até o dia 15 de junho. Ela deveria encerrar amanhã, dia 1º, mas a greve dos caminhoneiros atrapalhou até isso. A repórter Milena Pontes faz um balanço da campanha no Rio Grande do Norte. Vamos acompanhar. Mais de 650 mil pessoas já foram vacinadas contra a influenza, o que representa 71,6% do público-alvo em todo o estado. A vacinação segue até amanhã em 680 no Rio Grande do Norte. O estado ele tá perto de atingir sua meta, né? Tá com 71,6%, se encontra no ranking dos outros estados, ele está em 13º do país e está em 3º do Nordeste. De acordo com a CESAP, 30 casos de influenza e 7 óbitos foram registrados no Rio Grande do Norte em 2018. Por isso, a Secretaria alerta para que principalmente crianças, gestantes e idosos sejam vacinados. A Secretaria de Saúde do Estado explicou que a maior preocupação é com as crianças com menos de 5 anos. Apenas 55% deste público foram imunizados. A gente ainda falta vacinar mais de 200 mil pessoas, né? A gente tem um público-alvo de 880 mil pessoas, a gente só conseguiu vacinar pouco mais de 650 mil pessoas. O que está preocupando a gente é porque das nossas coberturas vacinais, as crianças, os idosos e as gestantes ainda estão com índice muito baixo. A vacina protege de 3 vírus. O H1N1, H3N2 e o influenza B. A vacina ela não só protege contra o adoecimento, mas ela reduz aí em 45% as hospitalizações causadas por pneumonia e em até 75% os óbitos causados pelas complicações da influenza. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o famoso SAMU, aqui em Natal, divulgou um relatório com dados referentes às ligações recebidas nos 4 primeiros meses desse ano. A análise do relatório não deu em outra, hein? Um fenômeno antigo e criminoso insiste em aparecer. São os trotes. Só este ano já foram mais de 1.000 ligações deste tipo. Veja na reportagem de Jackson Damasceno. Esta é a sala onde chegam as ligações feitas ao SAMU. Aqui, eles ficam sabendo o que está ocorrendo na cidade e é decidido para onde as ambulâncias vão. E é difícil entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que passa um trote para cá. Gente que brinca com a vida humana. A gente tem uma quantidade de trotes que continua na média de 5% das nossas ligações aqui no total. Isso é uma coisa ruim porque, apesar de todas as campanhas que foram feitas, a gente tem um serviço aqui que é o SAMUzinho, que é um serviço que vai nas escolas, que explica como é que funciona o SAMU, que explica qual é a importância do SAMU para a sociedade e que às vezes alguns minutos podem fazer diferença na vida de algumas pessoas, mas os trotes continuam chegando. Só para se ter uma ideia, de janeiro a abril deste ano foram feitos 17.003 chamados para o SAMU. Mais de 1.100 foram trotes, cerca de 8% do total. Muitas vezes são crianças que ligam no intervalo das aulas, também pessoas em bebedeiras que ligam de madrugada. Com o trabalho de conscientização, o problema diminuiu muito. No ano passado, o índice de ligações falsas chegou a 30%. Então a gente tem um projeto SAMUzinho, que é aquele projeto onde o pessoal do NEP, Núcleo de Educação Permanente aqui do SAMU, vai até as escolas, passa nas escolas para tentar educar desde os mais novos de como funciona o SAMU, qual a importância e que só ligar para o SAMU quando tiver realmente um caso de emergência ou de urgência que precisa do atendimento e evite o trote na maneira. Apesar disso tudo, às vezes não dá para escapar. E uma ambulância que iria para uma ocorrência real acaba indo para o local indicado pelo trote, colocando em risco a vida de quem estava realmente
precisando. Mas, como você falou, na dúvida, na hora que tem uma urgência ou uma emergência, a gente tem que mandar, porque a gente não vai prever. E como nosso objetivo é salvar vidas, a gente acaba pecando pelo excesso e mandando o veículo. Além de tudo que já foi dito, nunca é demais ressaltar que passar trote para o SAMU é crime, previsto no artigo 340 do Código Penal. A pena prevista para quem comete o delito é de 1 mês a 6 meses de prisão e multa. Veja a seguir, governador Robson aceita discutir redução de impostos se houver entendimento total entre estados e a União na questão dos combustíveis. O RN acontece e volta em instantes. Robson Faria aceita discutir redução de impostos sobre combustíveis caso ocorra um entendimento total entre estados e a União. O governador fez um balanço da atuação do GGI, Gabinete de Gestão Integrada, na crise dos caminhoneiros. Veja a minha conversa com o governador. Governador, os estados estão sendo convocados pelo Palácio do Planalto para discutir a questão dos impostos no rastro da greve dos caminhoneiros. Qual é a posição do Rio Grande do Norte? A nossa posição é de total compreensão e colaboração. Já passei, inclusive, para o presidente Temer, através de um telefonema que ele me deu. Se tiver um consenso da Federação, dos Estados brasileiros, para que tenhamos uma resolução para diminuir esses impostos, para atender essa demanda e acabar essa greve, o país voltar à normalidade, estamos prontos para colaborar. O senhor aceita discutir queda de receita de ICMS e CID? Está aberto a isso? Dentro de um sistema, de uma convenção, que tenhamos condições de resolver a questão da greve e para não afetar a economia, porque essa greve persistindo, vamos ter perda de receitas em muitas áreas, como o turismo, como vai aumentar o desemprego, o comércio, o serviço, então tudo isso será afetado. Então, perderemos ICMS. Então, temos que fazer uma contabilidade. Todo mundo tem que ceder um pouco. Temos que ceder um pouco e também pensar na questão social. Eu olho muito também o lado social das pessoas. Eu sou um governador muito preocupado com a parte social. Então, nós temos que pensar no social e pensar no Estado, na parte econômica do Estado. Mas não adianta um Estado de forma isolada, ou 2 ou 3, tomar uma posição se não for consensual, porque a greve não irá acabar se não for uniforme essa resposta, essa decisão. A União também teria que perder e abrir mão de receita. É uma decisão que tem que envolver Estado e União, a federação completa. O governo já fala em zerar a CID sobre o diesel. O senhor sabe o impacto disso na recuperação de estradas no Rio Grande do Norte, por exemplo? Não, isso aí, se as estradas, por exemplo, depende do imposto da CID. Na hora que zerar a CID, vai diminuir esse repasse para recuperar estradas. Então, isso vai afetar também a questão de obras estruturantes. Você não tem ideia ainda desse impacto? Esse valor não, porque tudo está começando agora. Essa é uma discussão nova, né, de uma semana para cá, praticamente, 10 dias para cá, quando a greve começou. Então, tudo isso ainda teremos que discutir. Então, está sendo um trabalho intenso. Montamos o GGI na parte para acompanhar essa questão da greve, o GGI do governo, o GGI que une a União, a parte da federal, que são as polícias armadas, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, Polícia Federal, o ABIN, junto com as nossas polícias. E outro GGI só do Estado. Também órgãos de controle, como o Ministério Público Federal, que tem colaborado, o MP estadual, que tem colaborado, ou seja, estamos todos unidos numa integração para ter a troca de informações e tentar solucionar alguns casos, por exemplo, de conflito, para não prejudicar também a normalidade do Estado. Qual foi o caso mais complicado nesse acompanhamento da crise? O mais complicado, que correu risco, inclusive, de abastecer os hospitais, foi quando tentaram fechar João Câmara. O João Câmara é um município estratégico, porque temos Guamaré, que temos lá a refinaria de Guamaré, a refinaria é fundamental para abastecer o Estado, e com a passagem por João Câmara interditada, iria afetar até os hospitais. E com isso, nós tivemos que fazer uma intervenção em João Câmara, que foi feita ontem, mas que foi pacífica,
E aconteceu, e podemos passar os comboios com combustíveis, ia faltar gasolina nos postos, hoje não terá mais combustível nos postos de gasolina em Natal, ia afetar o Alfredo Gurgel, ia faltar oxigênio no Alfredo Gurgel, então tudo isso estava centralizado em João Câmara. Então foi resolvido, o nosso TG funcionou, foi para lá a PRF, foi para lá a Polícia Militar, foi para lá as polícias e conseguiram, a Polícia Civil também foi. O balanço é positivo, então? O balanço é positivo, dentro de uma greve que não para, que persiste. Qual o segmento mais afetado na sua avaliação, governador? O comércio, né? O comércio está muito afetado. E o turismo. O turismo está muito afetado e o turismo alimenta o comércio. Né? O comércio e serviço é alimentado pelo turismo. O turismo, segundo o estudo mundial, alimenta mais de 50 atividades do comércio e serviço. Então, na hora que se afeta o turismo, afeta o comércio, né? Já tem, por exemplo, o McDonald's não está fechado. Não tem sanduíche de McDonald's para vender. Você imagina só a que ponto chegou o Brasil. Já completamos 10 dias deste movimento, ele está arrefecendo, mas os efeitos dessa paralisação dos caminhoneiros ainda vai se evidenciar nas próximas semanas. O GGI vai continuar trabalhando, monitorando até o fim. O GGI não será nenhuma hora desativado, ao contrário, estamos agregando mais segmentos. Então eu gravei um vídeo para o Facebook, oferecendo um telefone para que cada pessoa possa disponibilizar desse número e qualquer lugar do Estado telefonar para o governo, para o Estado, para a nossa central e informar o que está acontecendo na sua cidade. Lá em Apodi, por exemplo, vai ligar, olha, aqui está faltando combustível do posto, aqui está faltando remédio do hospital, está faltando insumos, então está faltando merenda escolar. Então temos que ter essa informação. Qual o número, governador? Olha, o número para você ligar e informar o que está acontecendo na sua cidade. Pode ligar. 0800 281 1190. Vamos repetir. 0800. Vamos repetir. 0800 281 1190. Para encerrar, há alguma reunião já marcada dos governadores com o presidente Michel Temer em Brasília para discutir a greve dos caminhoneiros? Olha, teve encontro dos secretários de tributação e da Fazenda, né, em Brasília, do Confaz. O presidente Temer falou com cada governador, acredito eu, ele me telefonou, deve ter ligado para os demais. E a próxima etapa será o encontro nosso com o presidente Temer e a equipe econômica. Não tem data ainda. Não, mas já está sendo comentado que ele vai nos convocar, não só os governadores, como também a nossa equipe de economia do Estado, né? O secretário de tributação, do planejamento, para termos uma discussão ampla sobre esse tema. Veja a seguir minha entrevista com o padre Francisco Fernandes, pároco da paróquia de Bom Jesus das Dores, na Ribeira. A igreja celebra hoje a festa de Corpus Christi, a solene instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Aguarde só um instante. A igreja celebra hoje a festa de Corpus Christi, a solene instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Os católicos reafirmam a presença de Jesus no pão e no vinho, consagrados na Santa Missa desde os primórdios da igreja. Meu convidado hoje é Padre Francisco Fernandes, pároco da Igreja de Bom Jesus das Dores, na Ribeira, aqui em Natal. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Diógenes. Satisfação num dia grandioso como esse, poder estar aqui compartilhando um pouco da grandeza dessa festa para nós cristãos católicos. O prazer é todo meu. Uma das datas mais importantes depois da celebração da Semana Santa, né? Inclusive porque tem uma profunda ligação com aquilo que são os mistérios celebrados na Semana Santa. É uma festa relativamente nova, se nós comparamos com a história do cristianismo, de pouco mais de 2000 anos. Foi instituída por volta do século XIII, por desejo do Papa Urbano IV. Acho que é até oportuno aproveitarmos para contar um pouquinho essa história. Se o senhor não contasse, quem ia perguntar era eu. Então, desde o século XIII é que essa celebração foi instituída. Sim. Né? Eucaristia foi instituída pelo próprio Jesus na última ceia. Mas a festa... Porém, como festa
para a Igreja na sua universalidade, ela foi decretada pelo Papa Urbano IV no ano de 1264. E isso em virtude de um acontecimento miraculoso acontecido na cidade italiana de Bolsena. Ocorreu que um sacerdote, inclusive da região da Bavária, da Alemanha, estava vivendo como uma espécie de momento de crise de fé, na vivência do seu sacerdócio, na sua experiência de cristão, e apostou tudo numa peregrinação a Roma. Acreditava que na visita ao túmulo dos apóstolos, sobretudo o túmulo do apóstolo Pedro, ele iria viver uma espécie de renovação da sua fé. O fato é que, nesta viagem, passando pela cidade de Bolsena, ali visitou a igrejinha de Santa Cristina, onde ainda hoje repousam os restos mortais dessa santa. As relíquias, né? E ele ali, celebrando a Eucaristia, certamente muito tomado por essas questões que lhe eram tão fortes no momento. As dúvidas, né? Que é absolutamente natural na vida de fé de uma pessoa. Eu até aproveito para dizer assim, fico preocupado quando alguém diz assim, a minha fé é inabalável. Na nossa experiência humana, nada é exatamente inabalável, só o poder de Deus, né? Então, ele, ao celebrar a Eucaristia, ocorreu que as hóstias consagradas se transformaram em carne e sangravam. E isso foi conduzido ao Papa de então. Esse fato, inclusive com as provas todas. O Papa Urbano IV. Urbano IV. Que naquele então, por conta de contendas próprias da história e da vida da Igreja, não se encontrava em Roma, no Vaticano. O Papa estava na cidade de Orvieto, que é muito próximo a Bolsena. Então isso foi conduzido ao Papa, que estava ali naquela cidade próxima, ele designou um bispo para averiguar tudo aquilo, e ficou tão convencido da veracidade daquele milagre, se sentiu tão tocado por aquele acontecimento, que resolveu instituir uma festa que pudesse se estender para a Igreja no mundo inteiro. Convocou inclusive teólogos da época, São Boaventura, Santo Tomás de Aquino, para que eles pudessem compor os cânticos, os textos próprios de uma missa a ser celebrada em todo o mundo. Conta até a história que no momento de Boaventura e Tomás de Aquino apresentar isso ao Papa, quando Tomás de Aquino começou a fazer a apresentação dos seus textos, os cânticos, Boaventura se sentiu tão tocado por aquilo que teria rasgado os seus e nem apresentou, ninguém sabe nunca mais o que ele teria composto. Inclusive, muitos cânticos ainda hoje entoamos, desses compostos por Santo Tomás. O tão sublime sacramento remonta a esse momento da história, composto por Santo Tomás de Aquino a pedido do Papa Urbano IV. Então, de lá para cá, a Igreja celebra essa festa desde o ano de 1264, tem o grau de solenidade na liturgia, ou seja, é o grau máximo. Para nós, este dia é um dia santo de guarda, não significa dia de jejum, abstinência, muito pelo contrário, é um dia para se festejar. Quando se diz dia santo de guarda, é porque é um dia para ser guardado pelos cristãos católicos com a mesma grandeza com que nós guardamos um domingo, por exemplo. É um momento de reafirmação na fé, na figura do corpo de Cristo, no momento da Eucaristia. Sem dúvida. Né? Inclusive, uma coisa que está intrinsecamente ligada às missas do dia de hoje é a realização de uma procissão. Porque toda paróquia precisa fazer a sua procissão. Ao menos que não tenha condições que viabilizem. Sim. Por exemplo, eu estou na Ribeira e nós não temos ainda, apesar de estarmos implementando um serviço de reavivamento dos nossos grupos, das assembleias, mas a gente não tem ainda condições de realizar a procissão externamente, mas ao menos na Mas área a interna, orientação, né, do Papa é sem para dúvida, que sim, seja realizada, onde puder, as procissões, porque é um evento de festa para a comunidade católica. Isso, né? é um momento para se dar uma demonstração pública de fé. Fé na Eucaristia, fé na pessoa de Jesus Cristo. E se nós pensamos no que vem a significar esta procissão, fica muito clara a imagem de Jesus no meio do povo. Porque se para nós cristãos a Eucaristia é a presença real de Jesus, e fazemos uma procissão conduzindo este pão consagrado pelas ruas, nós estamos aí celebrando essa presença de Jesus em nosso meio. Aliás, isso está muito na centralidade da nossa fé.
Todas as missas, quando nós começamos, dizemos, o padre diz ao povo, o Senhor esteja convosco. A comunidade responde muito prontamente, Ele está no meio de nós. Então essa é a convicção que nos enche de esperança, de alegria, e na procissão de Corpus Christi celebramos grandemente. Esta celebração ocorre 2 meses depois do domingo de Páscoa. Mas tivemos recentemente outras datas importantes para o catolicismo, né? Isso, são as chamadas datas móveis, né? Na verdade, todo o calendário de celebrações, o chamado calendário litúrgico da Igreja, se rege a partir da celebração da Páscoa. Ao se definir a data da Páscoa, seguem-se todas as demais solenidades. Nós celebramos a Páscoa, se eu não estou enganado, no dia 1º de abril. A partir daquele 1º de abril, vivenciamos o tempo pascal, marcado também por outras grandes solenidades. Por exemplo, já agora mais recentemente, a Ascensão do Senhor, que é a memória do momento em que Jesus retorna aos céus. Logo em seguida, a grande festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja. E no domingo passado... O simbolismo naquele momento com os apóstolos, isso. Né? E no domingo passado estivemos celebrando o mistério da Santíssima Trindade. A partir disso se estabelece a data de Corpus Christi. É sempre essa quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade. Padre, hoje é um dia de uma programação intensa. O ápice vai ser a procissão? Além disso, eu diria que tudo decorre da celebração da Eucaristia. A ela está alinhada também a adoração eucarística, que pode acontecer momentos antes. Nesse mesmo instante, em muitas paróquias, acontece a adoração eucarística. Depois, a própria celebração da missa. A missa, para nós, é o memorial do mistério salvífico. Dali decorre tudo aquilo que são os motivos principais das nossas celebrações, dos nossos sacramentos, enfim, da nossa vida de fé. E como expressão de demonstração pública desta nossa fé, como dissemos antes, tem a procissão eucarística, que é um momento, de fato, muito especial para o dia de hoje e que acontece em diversos lugares, paróquias, todas as comunidades são chamadas a realizar este ato hoje. A festa de Corpus Christi também é um momento para a gente refletir, um momento que a gente vive em sociedade, Padre Francisco. Sem dúvida. Eu faço sempre questão de, nas nossas reflexões, as homilias, mesmo com a simplicidade do nosso pensamento, na tentativa de falar com o coração coisas que façam sentido para a vida dos cristãos, a gente sempre procura fazer com que os elementos próprios da fé dialoguem bem de perto com a nossa vida. Com a realidade, né? Isso. Se a gente pensa, por exemplo, no que é o mistério celebrado, Eucaristia é partilha, é comunhão, é sobretudo mistério de amor. Se nós pensamos no mundo em que nós vivemos, marcado por tantos desencontros, por tanto egoísmo, por tanto fechamento, que realidade diferente nós teríamos se o amor ele fosse não só um discurso ou um sentimento bonito, mas uma realidade concreta na vida das pessoas. A Eucaristia nos fala disso. É a entrega voluntária do nosso Deus por todos. Depois, quando nós dizemos que Eucaristia é também comunhão, é partilha, vivemos em tempos de tanto isolamento, de tanto fechamento. Como seria bom se aprendêssemos mais da Eucaristia, a querermos estabelecer uma fraternidade universal, um mundo onde todos nos sentimos irmãos. Então eu penso que uma forma muito concreta de se celebrar o dia de hoje é tentando trazer do mistério celebrado aquilo que pode me tornar uma pessoa melhor, do ponto de vista humano e espiritual. Não tenho dúvida. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do Padre Francisco Fernandes, pároco da Igreja de Bom Jesus, na Ribeira. Obrigado e boa comemoração do Corpus Christi. Muito obrigado. É isso aí. O RN Acontece fica por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Aproveita ainda esse restante feriado. Veja a reprise do programa no portal No Minuto. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.